Muito boa tarde. Eu quero agradecer ao Miguel Faria, que ainda não chegou, ter-me convidado para este colóquio internacional. Quero agradecer também ao diretor do Museu da Arte Antiga ter cedido este espaço maravilhoso, onde se está tão bem, e onde aqui em 2000 eu fiz um congresso sobre Vieira Lusitano ligado a uma exposição, exatamente o mesmo que nós estamos a fazer agora. E lembro-me, nessa altura, de estar no Lagoa, a quem dedico o professor escultor Lagoa Henriques, nosso professor da Faculdade de Belas Artes, a quem dedico esta minha conferência. Eu vou falar sobre o desenho, tiraram o desenho do título, eu vou falar sobre o desenho de Machado Castro e Vieira Lusitano, e do encontro dos dois em Mafra, e do que significou Vieira Lusitano para Machado Castro, e os encontros e os desencontros entre os dois. Primeiro slide. Isto é uma apresentação de Vieira Lusitano. As imagens não estão boas. Como sabem, os historiadores de arte e as pessoas que gostam de imagem, como eu, que sou um bocadinho historiadora de arte, mas sou mais pintora e professora de desenho, não têm acesso a boas imagens. Isto é uma imagem terrível, feita por mim. Nós não temos acesso a boas imagens porque, infelizmente, não há essa hipótese. E, portanto, nesta apresentação vão ver imagens melhores e outras piores. Eu peço desculpa por isso. Este primeiro slide constitui um desenho, 5 desenhos de Vieira Lusitano montados neste papel marmoreado, uma montagem que significa que estes desenhos pertencem a uma coleção particular, a coleção Dom Frei Manuel Cenáculo. Eu estou a falar para historiadores de arte e para conhecedores, portanto não me vou deter a explicar estas personalidades todas, um grande connoisseur de arte e de desenho também, cuja coleção ficou no Museu de Évora, porque ele foi bispo de Évora, esteve ligado a Évora. E, portanto, esta coleção de Dom Frei Manuel Cenáculo, que tem uma série de desenhos de Vieira Lusitano, foi montada nesta galeria portátil de desenhos em papéis com este marmoreado por Joaquim Padrão, com umas molduras desenhadas para parecer que os desenhos estão emoldurados e para servir exatamente para ser mostrado. Na coleção do Dom Frei Manuel Cenáculo existe uma série de montagens deste tipo. Eu não me vou deter sobre cada um dos desenhos e só mostro este desenho do Vieira Lusitano de início para falar um pouco do que foi o aprendizado de Vieira Lusitano, porque é disso um pouco que eu estou a falar hoje também. É que Vieira Lusitano aprendeu cá em Portugal, evidentemente, mas depois esteve em Roma. E teve algum tempo em Roma como estudante, aluno e discípulo de Benedetto Luti e de Francesco Trevisani. Concorreu a um concurso clementino de São Lucas, como todos os outros foram a seguir a ele, e antes já se falou aqui de Almeida, do escultor, e outros. Podíamos falar dos outros todos que temos falado hoje, e, portanto, que compõem este ciclo de pintores e escultores do tempo de Dom João V e do tempo de Dom José, mas Vieira Lusitano é um dos primeiros. Ele também, e isto é importante, ele ter estado em Roma, porque ele traz para Portugal uma série de conhecimentos ligados ao desenho. E um dos primeiros conhecimentos, e que está aqui, tem a ver com a coleção Vasari. Como sabem, Vasari escreveu sobre as vidas dos pintores, e é por isso que ele é conhecido, mas para o desenho ele tem a maior importância porque é ele que define e escreve sobre o que era o conhecimento, o que é que se fazia em desenho, o que era o desenho na época. É evidente que houve outros escritores que escreveram antes dele, e nós podemos falar em Francisco de Holanda, que escreve antes de Vasari sobre o que é o esquiço. Eu não vou aqui deter-me sobre o esquiço em desenho, que é um aspecto importante do desenho. Não sei se o meu colega José Maria Lopes falará disso, mas penso que não. Mas o esquiço é uma primeira ideia. Não temos aqui nenhuma dessas primeiras ideias, portanto nós temos aqui já desenhos mais acabados, mais prontos, mais próprios para serem vistos pelos encomendadores e pelos conhecedores do desenho, mas Francisco de Holanda é o primeiro a escrever sobre o esquiço. Vasari, como sabem, a obra escrita de Francisco de Holanda não foi impressa no tempo dele, e quando Vasari escreve sobre o esquiço, nós achamos que Francisco de Holanda foi o primeiro a escrever, e sobretudo ele escreve sobre o esquiço lembrando-nos o que é que Miguel Ângelo pensava sobre isso. Mas Vasari vai-nos escrever sobre os vários tipos de desenho.
E esta lição de Vasari, esta ideia de Vasari em Roma, na época em que Vieira Lusitano lá está, é muito importante, e ele traz todos esses conhecimentos, e eu vou falando um pouco deles à medida que mostro os slides, que é mais divertido. Para já temos uma página com 5 desenhos, uma galeria de desenho portátil que corresponde ao modo como Vasari tinha a coleção dele. E quando o Vieira Lusitano está em Roma, conhece muito bem a coleção do seu professor, que é o Benedetto Luti, que tem é um grande colecionador de desenho, mas conhece com certeza outras coleções. E, portanto, terá sido ele que deu a ideia a Dom Frei Manuel Cenáculo de organizar os desenhos com este aparato. Não é muito simpático para Machado de Castro mostrar um primeiro desenho que não é uma ideia dele, que é uma ideia, como a Leonor Ferrão discutiu, é uma ideia de outros e que ele vai ter que usar esta ideia na estátua equestre. Mas eu mostro este primeiro desenho para situar um pouco Machado de Castro em relação ao desenho. Mas tudo o que Machado de Castro sabe e faz em relação ao desenho, eu penso que ele deve um pouco a Vieira e aos outros que ele conhece em Mafra, mas deve muito a Vieira. Ele, aliás, vai referindo isso ao longo dos seus textos, porque ele está com Vieira Lusitano em Mafra durante muito tempo, eles encontram-se e, como vocês sabem, como toda a gente sabe, Machado de Castro, passado 2 anos de chegar a Mafra, escreve um elogio ao Vieira Lusitano, portanto, em versos. Ele tem, portanto, uma intimidade muito grande com ele, e eu penso que tudo o que ele sabe de desenho deve ao Vieira. Mas não é tudo o que ele faz, porque o que ele vai fazer de desenho, e vamos vendo, é completamente diferente do que o Vieira. Ele aprende com Vieira o que lhe interessa, mas depois vai fazer outras coisas, obviamente. Eu tenho que falar do Antigo como um modelo, porque a grande parte do desenho de Machado de Castro, que nós vemos na exposição, sobretudo o álbum, tem a ver com esta ideia do Antigo como modelo. Eu não vou repetir esta leitura, que a minha colega Teresa Valle já falou sobre isto, e nós vemos 2 definições do Antigo, uma do Machado de Castro, do século XVIII, ainda muito informado pela reverência que havia em relação a Marati, que também já foi falado, mas embaixo pus do discípulo de Machado de Castro a definição do Antigo, portanto, do Francisco Assis Rodrigues, do dicionário dele, que é uma definição mais concisa e portanto, que tem a ver com o que é, de facto, o Antigo. O Machado de Castro ainda estava a falar de outras coisas quando definiu o Antigo no dicionário de escultura. Temos que falar do Antigo e temos que perceber o que é isto do Antigo. Portanto, o Antigo, no século XVI, começa por ser tudo o que tem a ver com a redescoberta da arquitetura e da escultura, das ruínas, a redescoberta dessas coisas e a tentativa de repor, de reconstituir o que era o Antigo. E, portanto, eu trago aqui Palladio, que toda a gente conhece, com 2 exemplos maiores. Trago 2 exemplos da reconstrução do Antigo na escultura, portanto, 2 escultores importantes italianos, o Mantegna, que não é nada escultor, peço desculpa, que é pintor, e que está também naquele desenho a tentar reconstituir o Antigo, e do lado direito o Baccio Bandinelli, que está a tentar reconstituir uma peça que vão ver a seguir não reconstituída, que é o célebre Torso Belvedere, que existe na Faculdade de Belas Artes e que nós todos desenhamos. Mais tarde, estas esculturas, que já não estavam perto dos artistas que estavam a desenhá-las, portanto, nós temos aqui o Torso Belvedere do Rubens e depois um fragmento de Laocoonte. Estas peças provavelmente já não estavam perto destes artistas e o que eles tinham era gessos. E, portanto, é um novo encontro com o Antigo, portanto, mais tardio. Nós estamos no século XVII e o encontro que Machado de Castro vai ter com o Antigo é exatamente esse encontro através do gesso, da cópia ou da cópia da gravura. Portanto, esta viagem pelo Antigo era importante ainda, muito rapidamente, espero que tenham percebido. Eu quis passar e voltamos a ver a Lusitano. O único desenho de escultura que provavelmente ele terá feito em Itália, e reparem neste tipo de desenho, neste tipo escultórico, desta presença do nicho, de qualquer coisa que sai para fora do nicho. Nós vimos isto com as esculturas que a Teresa mostrou
é muito italiano, não é? A escultura não está lá dentro do nicho muito apertado, ela vem cá para fora, isto é, muito italiano, muito romano, e o Vieira Lusitano ter-se-á interessado por isto. E escreve qualquer coisa em italiano, vede que galantes, premendo le uva, não sei o quê. Portanto, um texto a dizer que este gênio era muito galante, mas isto tem a ver com toda a aprendizagem do lusitano que nós conhecemos através da sua autobiografia, mas que depois há poucos traços da presença dele em Roma como estudante. Mas ficaram estes exemplos maiores de desenhos do corpo humano nu, já em sistema académico. Portanto, nós sabemos pela autobiografia que Vieira Lusitano desenhou o nu a partir de pintura, como acontecia muito também nessa altura, dos Carraccis, no Palácio Farnese, mas ele também assistiu e diz isso na autobiografia, a sessões de desenho do nu, sessões noturnas nessa altura, em que desenhavam, como se desenha hoje nas escolas, em academia. Quer dizer que estavam os alunos, os professores, e como irá dizer o meu colega a seguir, vai falar sobre isto, sobre esta pose do modelo, sobre este ato do desenho. E vemos outros desenhos, eles estão, de Vieira Lusitano, estão na Biblioteca Nacional de Lisboa e foram atribuídos a Lusitano pelo Aires de Carvalho. E eu penso que eu continuei a atribuí-los porque penso que ele tem muita razão. Portanto, consegui encontrar um paralelo entre estes desenhos, sobretudo as cabeças, os rostos e os desenhos de Vieira. Vieira Lusitano desenhou muito para a escultura e, portanto, eu penso que nessa relação de amizade com o Machado de Castro ou com outras relações de amizade com outros nobres da altura, sobretudo Alexandre Gusmão, que estava construído um grande palácio em Lisboa, não posso deter sobre isto, não tenho tempo, e ele terá desenhado para a escultura para palácios e para jardins, pensando nesses grandes encomendadores que lhe estavam próximos e que depois desapareceram ou caíram em desgraça. Estas duas peças de escultura que também estão, o desenho anterior e os dois desenhos anteriores e estes também não, estão na coleção de Dom Frei Manuel de Cenáculo em Évora, são dois momentos de desenho para escultura que o aproximam da obra de Machado de Castro. Eu penso que qualquer pessoa que tenha uma certa cultura visual ou que se lembre daqueles notáveis os bocetos em barro que temos aqui na exposição, que sente uma certa aproximação entre estas peças do Machado de Castro, e o professor de esculturas está-me aqui a dizer que sim, e estes desenhos de Vieira. Evidentemente que os desenhos de Vieira são desenhos de pintor, e portanto eles não têm a tridimensionalidade e o atrevimento enfim, do Machado de Castro, mas vamos ver um desenho da Biblioteca Nacional de Madrid, em que o Machado de Castro desenha um Neptuno, já com uma fonte acoplada, e depois, mais tarde, este desenho, que foi atribuído ao Vieira Lusitano por Nicholas Turner, que esteve aqui em Portugal e neste museu, estudou muito a coleção deste museu e de outros, e que fez uma notável exposição, não sei se se lembram, desenhos de mestres europeus nas coleções portuguesas. E o Nicholas, quando eu estava cá, por sorte, e conheci-o nessa altura, e tivemos a ver este desenho e achámos que isto só podia ser Vieira Lusitano, por várias razões. Mas já porque tem uma inscrição Tejo e Tibre em português. Portanto, são dois rios que se encontram, o Tejo e o Tibre, com uma fonte de Neptuno. E temos dois edifícios laterais até um pouco mal metidos neste desenho, o que dá a indicação que isto será provavelmente um primeiro pensamento, uma ideia para uma fonte em Lisboa, e mais de um pintor que de um escultor ou de um arquiteto. Portanto, ele parece-me bem atribuído a Vieira Lusitano até pelas próprias figuras que estão em primeiro plano, tanto dos cavalos como aqueles dois, não sei como é que lhes hei de chamar, que estão ali em primeiro plano. E, portanto, tudo isto é muito Vieira Lusitano, e eu não consigo mostrar aqui primeiros pensamentos de Vieira Lusitano, primeiras ideias, esquiços de Vieira Lusitano, mas há uma série deles, até aqui no Museu da Arte Antiga, no álbum Valmor e na coleção de desenhos do Padre Maine, que está na Academia
das Ciências, portanto pertence à Academia das Ciências, onde nós vemos um desenho de Vieira Lusitano à pena e com este riscado, com este furor criativo que encontramos aqui. Portanto, parece-me que isto está bem atribuído a Vieira. E depois apareceu-nos na Faculdade de Belas Artes esta peça, sempre atribuída a Machado de Castro ao seu laboratório, e que exatamente representa 2 rios entre Neptuno. Ora, tudo isto se liga à célebre fonte de Neptuno para o Loreto, ou para aquele que nós hoje chamamos o Largo do Chiado, entre 2 igrejas, a Igreja da Encarnação e a Igreja dos Italianos, em que havia o propósito de fazer esta fonte. Como sabem, teve lá uma fonte Neptuno, não tinha nada desse aspecto, e essa fonte foi desmontada e está agora no Largo da Estefânia. E é uma obra conhecida de Machado de Castro. Para se perceber o desenho desta época do século XVIII e para que é que ele servia e que ligação é que ele tinha com os encomendadores e com os autores, eu vou mostrar alguns desenhos do Vieira ligados com pintura dele conhecida. Temos aqui uma pintura que está em São Roque, que é a Nossa Senhora das Dores, teve sempre atribuída a outro pintor do século XVIII, aliás, grande amigo de Vieira, o André Gonçalves, e que eu sempre disse que era de Vieira Lusitano porque havia este desenho. E recebi há pouco tempo um telefonema do Joaquim Caetano, a dizer, que é conservador neste museu, a dizer-me: Luísa, tinhas razão, está lá a assinatura VL, Vieira Lusitano. E porquê que isto estava atribuído a André Gonçalves? Porque o Vieira Lusitano caiu a certa altura em desgraça, não percebi porquê bem, e para puxar para cima o André Gonçalves, que é um pintor muito interessante, sem dúvida nenhuma. Mas, de facto, aquela pintura que acabámos de ver tem a assinatura VL, Vieira Lusitano, e o desenho indica que ele fez um primeiro desenho, uma primeira ideia para esta pintura, para contratar esta pintura com o encomendador. Portanto, um modelo, exatamente como os modelos de barro que encontramos ali na escultura, isto também se fazia na pintura. Vieira Lusitano, na senda dos ensinamentos de Vasari sobre o que é o desenho, o que é que o artista deve fazer para chegar à obra final, fazia vários desenhos de figura humana antes de desenhar as suas personagens na pintura. E nós temos aqui uma figura de um guerreiro caído, portanto um escorço, uma figura em escorço com muita perspectiva, portanto uma visão longitudinal da figura, que Vieira desenhou para fazer um painel do Perseu, que é o que lá está escrito. Este desenho pertence também à coleção do Padre Maio, portanto, que está na Academia das Ciências, e esta pintura do Perseu desapareceu no terremoto, e é uma das que ele fala muito na sua autobiografia. Uma outra figura humana, portanto, ele desenhava muita figura humana a partir do natural, muito provavelmente pessoas que trabalhavam com ele no seu ateliê, e servia-se desses desenhos de figura para dizer as palavras de Vasari, os desenhos de figura em fragmentos para apoio das suas grandes composições de figura humana. Portanto, a figura humana... 7 minutos. Estou aflita. Vamos ver, porque eu tenho que chegar ao Machado. Portanto, estou a ver... Só vou aqui dizer uma coisa do Vieira, que são os panejamentos, porque nesta ligação entre Vieira e Machado, uma das coisas que o Machado diz de Vieira é que ele lhe ensinou a ciência dos panejamentos. Portanto, Vieira, para além de desenhar as figuras, desenhava muito panejamento e muita roupa antes de passar para a obra final. E, sendo isto um elemento importante da escultura de Machado de Castro, sobretudo nas coisas figurativas, nos santos, por aí fora, ele servia-se muito do que aprendeu com Vieira. Portanto, este desenho de panejamento, que é também uma área de desenho importante, que ainda hoje nós fazemos com os nossos alunos. Agora, nós vamos ver o que é que o Machado de Castro fez em relação a este antigo. Portanto, enquanto o Vieira está muito preocupado com a figura humana para passar para a obra final, o Machado de Castro está preocupadíssimo com a figura humana para passar e para trabalhar a estátua equestre. E daí aquele notável livro das estátuas que está em exposição e que corre, e em que eu escolhi estes 6 ou 7
momentos da escultura antiga e que o Machado de Castro os desenha, anotando medidas, situações, pormenores, cabeças, por aí fora, como treino para desenhar, para conseguir chegar à escultura, à estátua equestre. Eu penso que ele faz isto e faz outra coisa muito interessante. Estão a conhecer com certeza estas estátuas, portanto eu não preciso estar a dizer os nomes. Ele faz outra coisa muito interessante e que o Vieira não faz, evidentemente, porque é pintor, que é rodear, andar à volta da escultura para ver a escultura nas suas várias faces em relação ao observador. Faz outra coisa, que é tornar estas esculturas pessoas. Portanto, ele faz uma humanização desta escultura. E é isso que é muito interessante também nestes desenhos, porque ele quer encontrar nestas esculturas o ideal do antigo, sobretudo, e também o ideal do belo reunido, portanto, vários casos de vários homens belos ou de homens perfeitos que estavam concentrados numa escultura só, e, portanto, mas ele também lhes quer dar um ar humanizado e faz isso nestes desenhos. São desenhos que têm um caráter de desenho de estátua que eu nunca encontrei em nenhum desenho de estátua que tenho visto vários, sobretudo do século XIX, tanto na coleção de Belas Artes de Lisboa como depois na coleção de Belas Artes do Porto, mas são todos do século XIX, já há uma influência da fotografia, portanto há outras influências nesses desenhos, e o Machado de Castro usa vários materiais para nos dar a terceira dimensão. Portanto, ele está muito interessado em encontrar a terceira dimensão e em encontrar também o que é a figura humana na estatuária, o que é o humano na estatuária. E, portanto, em vez de desenhar o corpo humano nu, como fazia Vieira Lusitano, ou o corpo humano vestido, ou fragmentos do corpo humano, ele procura nas estátuas. Muitas destas estátuas ele não as tinha com ele, e o que ele tinha era estampas, mas mesmo assim consegue tirar este partido gráfico e plástico que encontramos. Ele faz estudos de uma estátua muito importante que nós temos também na nossa faculdade, que é o esfolado do Odon, que é um grande escultor contemporâneo de Machado de Castro, e que faz este esfolado, que acaba por ser comprado por todas as academias europeias para estudo. E nós temos também o Machado de Castro fazendo isto e estudando a enigmática anatomia do cavalo, que nós não sabemos onde é que ele foi buscar estes modelos. O Miguel tem algumas ideias sobre isto, mas ainda não provou. O Machado de Castro desenha também para a sua própria escultura num desenho que neste momento se aproxima já do desenho neoclássico. E isto porque nós temos um desenho só a contorno, portanto com muito pouco claro-escuro, muito influenciado pelo que Flaxman estava a fazer em Inglaterra, e pelo desenho grego, ou pelo que se ia sabendo do desenho grego, dos vasos gregos, e pelo interesse que isto estava a ter. Portanto, desaparece um pouco o claro-escuro e passa a ter a dominância do contorno. Finalmente, a estátua equestre do Vieira Lusitano para o contributo de Vieira Lusitano para a estátua equestre. Eu hesitei muito em trazer este desenho pertence ao Museu Nacional de Arte Antiga, é um grande desenho, portanto é um desenho que tem 50 centímetros quase de tamanho por 38 de largura, não estou segura, e é um desenho que parece um projeto para um baixo relevo. Portanto, isto nunca poderia ser uma escultura, porque é, de facto, este gênio, o gênio que já falámos aqui destas iconografias ligadas à pátria, e, portanto, nós temos aqui um gênio com as armas do Marquês de Pombal, mas um pouco ridículo aqui na estátua equestre. O que é interessante aqui é que o Vieira Lusitano, ao contrário de Machado, faz um retrato de Dom José. E, portanto, nós temos uma cabeça de Dom José, próximo, que nós conseguimos reconhecer como o rei, e, portanto, a grande diferença, de facto, entre um pintor régio, que já tinha uma idade, é muito mais velho que o Machado de Castro, e uma convivência com o Dom José, provavelmente até de Dom José mais pequeno, porque eu devo ter conhecido ainda no tempo de Dom João V,
e, portanto, sendo capaz de fazer um retrato e de trazer para a escultura aquilo que Machado de Castro gostaria de ter trazido, que era a veste à romana. Muito obrigada.